Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição, mais um capítulo, um episódio da nossa Startup Finance Web Series. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês um artigo especificamente do Journal of Finance que fala sobre a performance dos fundos de private equity. Então, o que a gente conseguiu descobrir sobre essa performance com base nos dados que a gente tem ali, década de 80, 90 e anos 2000 até por volta de 2008, tá? Então, como eu falei, esse artigo ele foi publicado no Journal of Finance. Os autores são Robert Harris, Tim Jenkinson e Stephen Kaplan. E eles analisaram nesse estudo quatro bases de dados, né, principalmente focados na Burgiss, que é uma empresa que fornece uma solução de gestão de ativos, gestão de fundos, né, para acompanhamento de performance. E a partir daí, obviamente, ela tem esses históricos de dados. Então, os autores tiveram acesso a essa base para analisar qual foi a performance desses fundos e trazer aí alguns insights, algumas novas informações interessantes. Eles também utilizaram depois para fazer alguns cruzamentos, outras bases ali, a base do Cambridge Associates, a base da Preqin e a Venture Economics, que é uma base ali da Thomson Reuters, que é a empresa que faz a gestão dessa base, né? Então, no artigo especificamente, ele divide sempre as análises em duas frentes. Então, ele olha ali os buyout funds, que são fundos de aquisição, né? Fundos que compram empresas que estão performando mal ou que não estão em um bom estágio no momento, trabalham essas empresas e vendem depois com um lucro e trabalham com o retorno desse trabalho, né? Como um indicador de performance. E o Venture Capital e os fundos de Venture Capital, que são o foco desse nosso apresentação aqui, dessa série de hoje, desse episódio de hoje. A gente vai focar especificamente nos Venture Capital Funds, então. As partes que falam sobre os fundos de buyout, a gente vai deixar de fora, tá? Então, trazendo aí um pouco, voltando, aliás, só para a gente não perder aqui, ele traz nessa base, então a gente está falando de um total ali de 775 fundos, tá? Na base da Burgiss, que é o foco que ele vai trazer aqui. Ele traz uma comparação com os outros só para a gente ter uma referência, mas o foco da apresentação vai ser no da Burgiss, tá? Então são 775 fundos distribuídos aí nesses períodos aí. Na década de 80 a gente tem 100 fundos, 101 fundos. Na década de 90 próximo de 250, 251 fundos, e aí já nos últimos anos ali do ano 2000 a 2008, que é quando ele para esse artigo, o artigo em si foi publicado, como a gente mostrou aqui, em 2014, então a gente está falando de um artigo aí de 6 anos atrás. Então, nos últimos anos a gente está falando de 423 fundos, tá? O que a gente começa analisando aqui, então? A taxa interna de retorno e o múltiplo de investimento. Então, a gente está falando aqui do retorno interno do fundo e esse múltiplo de investimento, ou seja, quanto você investiu, quanto que esse valor se multiplicou. A gente, analisando primeiro esses fundos de Venture Capital nessas médias aí dos anos 80, 90 e 2000, depois eu vou abrir ano a ano rapidamente só para a gente dar uma olhada mais aprofundada. Mas a gente percebe que nos anos 80, a gente tinha uma performance interessante, que foi superada na década de 90. Então a gente está falando aqui de performances, vamos falar da média aqui, né? A taxa interna de retorno era na casa de 16% ali, passou a 38% nos anos 90, e o múltiplo, que era de 2,37, passou a 3,7 ali na década de 90, tá? Para os fundos de Venture Capital. Mas nos anos 2000, isso caiu bastante. Então, a gente passou a ter uma taxa de interna de retorno ainda positiva, mas muito pequena, né? A gente falando da média geral aqui, né? E da mesma forma, o múltiplo de investimento caiu dos 3,7 para 1,07, né? Então, reduziu bastante também. Quando a gente olha aí em dados mais detalhados ano a ano, a gente consegue identificar aqui um fator interessante. Então, a performance vinha subindo bastante. Então, olhando aqui especificamente para os múltiplos, né, a última coluna, a gente está falando de uma performance, um múltiplo que vinha de 1,7 subindo consideravelmente, chegou ali em 96 a ser um múltiplo de 6,3, quase um múltiplo de 7. Né? Então, é um múltiplo muito grande, muito alto mesmo, para a gente falando de investimento aqui, né? E a partir de 96, ele começa a cair. Ele começa a cair e aí a gente tem da mesma forma, essa mesma performance ali do lado da taxa interna de retorno, né? Então ele vinha crescendo também, chega a 76% ali em 96, 97 ele ainda mantém, mas já numa pequena queda, e depois ele cai substancialmente. E essa queda substancial, a gente pode olhar depois, se a gente entrar mais no detalhe aqui, a gente está falando aqui dos anos 99 e os anos 2000, são exatamente quando a gente tem as piores performances aqui, olhando para o múltiplo, tá? E olhando também para a taxa interna de retorno. E isso casa bastante
com aquele período em que a gente teve a bolha das dot-com, das empresas de tecnologia, né? Então, muito provavelmente, né, os autores eles deixam essa possibilidade aqui, há uma relação aqui de que esses fundos que vinham performando tão bem tiveram uma queda gigantesca no desempenho quando houve o estouro da bolha e as empresas de tecnologia perderam seu valor em grande valia, né? Então deixaram de valer bastante o que valiam antes da bolha. E esse impacto é o que a gente consegue observar aqui nessas análises olhando para as médias, né? Então as médias das décadas de 80 tinham um valor bom, 90 superaram, porque foi bem o final da década de 90 que gerou esse impacto, e aí em 2000 a gente tem uma performance bem inferior. Olhando aqui então para um comparativo com o mercado, né? O que os autores estão fazendo nessa análise aqui do Public Market Equivalent, né? Que é o PME que eles chamam no artigo, que é um comparativo de uma equivalente de mercado. No caso aqui, eles usam o Standard & Poor's 500. Então, eles estão usando a base do Standard & Poor's, né, um dos índices ali, como o Ibovespa aqui no Brasil, mas no mercado americano, para comparar. Então, a gente vê que na década de 80, a gente estava falando de uma performance superior, né, que supera ali em 0,8% ali a performance do mercado. Na década de 90, é uma performance que é basicamente o dobro, né? Basicamente, a performance que o índice de mercado tem, esses fundos de venture capital estavam entregando o dobro, né, de retorno. E isso cai depois, ali nos anos 90, nos anos 2000, e passa a ser inferior ao mercado. Então, a partir dos anos 2000, a performance desses fundos de venture capital passou a ser inferior à performance que o mercado tem, né, com uma carteira de ativos ali mais diversificada. E a gente vê isso também refletido nesse estudo aqui, nesse gráfico, que traz não só os dados do artigo em si, que são esses dados em preto, mas também os dados de outros estudos, estudos científicos também, outros artigos que estudaram essa performance também, né? Então, o RS são 2 autores e o KS são outros 2 autores. Tem performances diferentes, porque também tiveram bases diferentes, mas a gente vê e consegue perceber que essa performance dos fundos de venture capital, depois dos anos 2000, no final dos anos 90 ali, passou a ser inferior ao que o mercado performa. E essa é a conclusão mais interessante dos autores, né? Então, a gente está falando aqui de fundos que são muito buscados, né? Então a gente tem bastante conteúdo sobre investimento em venture capital, mas quando a gente olha para um comparativo com o mercado em si, esses fundos, depois dos anos 2000, no começo dos anos 2000, deixaram de performar de uma maneira que entrega o mesmo valor que performavam antes e passaram, inclusive, a entregar menos valor, né, menos retorno do que o índice de mercado, né? Então, se a gente estivesse falando do Ibovespa, por exemplo, de uma carteira diversificada de ativos. Então, essa é uma conclusão bem interessante e que traz algumas reflexões de como a gente deve trabalhar com esse tipo de fundo, né? Como a gente pode olhar para esse tipo de investimento. Não esquecendo que, normalmente, fundos de venture capital, você tem que deixar o seu dinheiro, né, o seu capital, alocado por um tempo superior ao que, por exemplo, você poderia numa carteira de um Ibovespa, por exemplo. Você consegue movimentar com mais facilidade, o dinheiro está mais solto, né? Você não tem ele fixo num fundo ou travado num fundo por um período maior de tempo. Então, é um outro ponto que traz essa análise. Será que vale a pena alocar esse capital, deixar ele preso em um fundo, sendo que a gente não tem uma performance da mesma forma que a gente teria investindo no mercado, nos índices de mercado? Então, essa é a conclusão dos autores aqui, e traz, obviamente, ressalvas para outras análises que podem ser feitas futuramente, né? Então, a gente para em 2008, como é que foi essa performance dali para cá? É uma possibilidade de estudo interessante para a gente olhar. Legal, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência de vocês, espero que tenham gostado e fiquem atentos que teremos outros episódios aqui no futuro. Até mais!